décimos marcando a temperatura. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a dona Inês Brunet, também o Décio Chinakis, e eles que são fundadores do Lions Clube Lajeado, para falar sobre os 45 anos de fundação da entidade. Um Lions Clube Lajeado que completa 45 anos agora no próximo dia 16 de dezembro, quinta-feira, e é uma história muito longa e com muitos capítulos, eventos, muitas atividades que marcam não só aqui em Lajeado e também na região. E eles vão falar um pouco mais pra gente de toda essa história ao longo desses 45 anos. Tudo bem? Uma boa tarde a vocês e bem-vindos aqui à Rádio Independente. Boa tarde aos ouvintes e aos presentes. É uma satisfação poder estar aqui e transmitir algo a respeito da atividade de Lions. Apenas retificando o preâmbulo da matéria, nós estamos nos referindo ao Lions Clube Lajeado Florestal, uma vez que o Lions Clube Lajeado é o nosso clube padrinho, é mais antigo. E esse foi fundado há 45 anos, na época com a intenção de ampliar a participação de voluntários nas atividades comunitárias na cidade de Lajeado. E o então companheiro Alíbio Borchardt, que era integrante do Lions Center, Lions Lajeado, passou a garimpar futuros candidatos líderes para participar desse novo clube. E teve sucesso na sua iniciativa e ainda passou aquele ano praticamente todo ele garimpando, e no final do ano, então, houve a solenidade de instalação do clube. Na época, era ele o nosso padrinho, e o clube padrinho, o Lions Clube Lajeado, tinha como presidente o companheiro Valdir Reman. E tínhamos como governador distrital Beno Aloysio Gasser, que é de Santa Cruz. Então, assim surgiu essa ideia. Nós tivemos uma facilidade no encaminhamento, porque todos éramos recrutas, éramos iniciantes nessa atividade, não em atividade comunitária, mas sim em atividade patrocinada sob um símbolo chamado Lions. E isso nós fomos facilitados porque um companheiro que era do Lions Lajeado se prontificou a migrar para o novo clube e dar assim as instruções, as orientações e o apoio que era necessário. Meu companheiro Pedro Almaranik, ele e a sua dona Maria Terezinha foram realmente os que nos apoiaram e nos deram um incentivo, e conseguimos, através deles, esse conhecimento de como trabalhar em Lions dentro das comunidades. Então, isso aí foi um facilitador no caso, porque não é fácil juntar um grupo heterogêneo numa atividade sob uma bandeira e um escudo totalmente diferente e a nível internacional, com suas regras, seus protocolos, etc. Mas nós conseguimos evoluir e se integrar dentro da comunidade. Bom, Décio, eu gostaria de perguntar para ti e para a Inês, pergunta extensiva para ambos. O Lions é uma entidade internacional, fundada há várias décadas atrás, eu não sei exatamente quantos anos, mais de 100 anos, né? Presente no mundo todo. Eu gostaria que você falasse quais são os alicerces, sob quais bases o Lions Clube foi criado e para qual objetivo? A base do Lions é atividade em benefício, em prol dos mais necessitados. É fazer um trabalho comunitário, auxiliando, não dando de mão beijada, e sim levando o anzol e a isca e o local onde o peixe se encontra. E aí dar essa função, essa atividade dentro dessa forma. E isso aí pelo mundo todo. Inicialmente o Lions era também só constituído, eram companheiros só os homens. As mulheres eram, aqui no Brasil, que começou a ter a participação delas como coadjuvantes, nós teríamos as domadoras. A nível internacional foi um pouco mais difícil aceitar essa participação da mulher. Mais tarde, agora, o Lions já está admitindo como companheiras as mulheres também. Então, as esposas podem ser, ou mesmo, não precisa ser as nossas esposas se tornarem membros, mas de um casal
que ao invés do marido ser o membro do Lions, a esposa se torna membro e ele participa também das atividades. Então, essa é tanto que agora, este ano, o Lions Internacional tem uma mulher presidente. E aqui no nosso clube, a Inês foi a primeira presidente, mulher, e neste ano nós temos o comando total do Lions na mão das mulheres. Presidente, secretário e tesoureiro. Quer dizer, isso é a evolução da participação da mulher. Nada melhor, então, que a dona Inês para falar um pouco dessa evolução, dessa inserção da mulher aí, quebrando barreiras, sendo a primeira presidente. Tudo bem? Boa tarde a senhora também. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Gabriela. É verdade. E o nosso Lions, ele foi um Lions de ponta, porque quando ele foi fundado, os homens faziam a reunião à parte e as mulheres reuniam-se para um chá, né? Para confeccionar enxovais de bebê. E daí nós, como muitas tinham profissão e não podiam se reunir, a gente decidiu que faríamos à noite, junto com os homens. E nenhum Lions Clube fazia isso. Então, o Lions Florestal iniciou dessa maneira. E depois de 38 anos, eu me tornei a primeira presidente mulher do clube, né? E a mulher, ela tem voz ativa dentro do clube, tanto é que agora ela está sendo gerenciada só por mulheres, né? E o que isso representa para a senhora ter sido a primeira presidente? Bom, como eu e meu marido fomos um casal fundador do clube, né? E meu marido, ele também foi presidente aos 10 anos do clube e também passou por todos os cargos dentro do clube e eu sempre o acompanhava. Então, depois eu me tornei companheira Leão e para mim foi muito orgulho, né? Aos 38 anos de fundação, ser a primeira presidente mulher. O Lions Clube Florestal, Lions Clube Lajeado Florestal, possui quantos integrantes? Como é admitido ou como são admitidos os casais interessados em ingressar no Lions Clube? E quais são as principais atividades beneméritas desenvolvidas pela instituição aqui no município? Por ocasião da fundação, nós éramos 27 membros, mas as esposas, então, teríamos um grupo de 50, 54. E hoje nós temos 52 companheiros e mais 10 que são ou maridos ou esposas daqueles companheiros. Muitos casais ambos são companheiros leões. Isso é uma questão de opção. Então, essa é a trajetória. A admissão, ela normalmente é por indicação de algum companheiro que indica um amigo que é destaque na comunidade para integrar o clube. Esses são convidados a participar de eventos, de reuniões, para terem uma ideia do que é o Lions, porque muita gente não faz ideia, não tem ideia o que é um Lions Club, entende isso de uma forma muitas vezes errada. Tá? Então, essa pré-participação, essa integração antecipada é muito importante. E também aceita-se que aqueles que entendem, que veem atividades do Lions e que se entendem identificados com aquelas atividades, eles também podem chegar a alguém dos integrantes, um companheiro, e dizer: tchê, eu até gostaria de participar dessas atividades e tal. São todos muito bem-vindos. Eu até lembro de uma ocasião de uma pessoa, não aqui de Lajeado, mas sim de Estrela, numa viagem, me consultava, me dizia: escuta, como é que funciona, como é que dá para participar, etc, etc. Aí eu disse para ela: olha, você tem o Lions de Estrela, que é bem mais prático do que Lajeado. E hoje eu vejo que essa pessoa está integrada no Lions de Estrela e muito bem integrada, muito ativa. Então, as pessoas que se sentem motivadas, as portas do Lions estão sempre abertas e à disposição para a participação. Quais são as atividades desenvolvidas? A gente fala muito sobre esse oferecer para a comunidade, né? O senhor falava antes, não dar de mão beijada, mas oferecer uma oportunidade. O que de atividade hoje o Lions proporciona para a comunidade? São tantas que o tempo é curto, mas tem várias atividades importantes que nós fizemos e que também tem a missão
o objetivo de mostrar à comunidade a presença do Lions. E talvez aí a atividade mais forte é a nossa participação há cerca de quantos anos? 35 anos. 35 anos nas portarias das feiras aqui no Parque do Imigrante, com a cobrança de ingresso. Nós somos do tempo em que a cerca era furada, o pessoal furava a cerca e aí nós saíamos ainda atrás, onde é que tem furo, etc. e tal. Então, a nossa participação é importante. E o que é feito com esse resultado? Esse resultado é destinado para instituições como SLAM, Fundef, APAI, Vovolar, que necessitam de recursos. Nós, então, proporcionamos esses recursos para essas instituições. Assim foram realizadas outras atividades. Realizamos várias atividades em conjunto e com apoio da Rádio Independente lá no nosso início. Aí me lembro sempre do saudoso Lauro Matias Miller, que nos apoiava, era só dizer, Lauro, vem cá e vamos conversar. Assim fizemos Feira do Brinquedo, brinquedos doados pela comunidade, fizemos Festival do Refri, fizemos Natal Mais Fraterno, visita às famílias, Natal Mais Fraterno é visita às famílias carentes, levando alguma mensagem e algum mantimento. Enfim, atividades são tantas que nós evoluímos e hoje são mais arrojadas. No passado eram atividades mais tímidas. Fazia arrecadação de jornal, de garrafa vazia, etc. e tal. Mas tudo isso mobilizava o grupo e mobilizava a comunidade. Olha o Lions em ação. Mas, companheiro Décio, vale lembrar também que o primeiro CDLinho foi o Lions Florestal que movimentou. Olha aí. Que ano a senhora lembra? Foi em 1986. Olha aí. Nossa, foram... Conclua, Gabi. A dona Inês antes falava da inserção das mulheres também, né, nesse movimento todo, e a gente vê também muitas ações de jovens hoje, através do Léo Clube. O que dá para falar também dessa nova geração, dessas pessoas que vêm para manter esse movimento vivo e a importância de ter pessoas tão jovens e adolescentes numa causa que é importante, que a gente já falava antes, que é internacional? O nosso Léo Clube é a menina dos olhos, né? A gente tem que cuidar muito desses meninos, desses jovens, porque eles são os futuros dirigentes, né? São os nossos futuros leões. E eles estão se movimentando muito bem, né, Décio? O que se faz de iniciativas para incentivar que tenha cada vez mais esses jovens? Eles justamente fazem aquela atividade que a gente fez lá no início, de se mobilizar, pedágio, movimentação dentro da sociedade. Eles vão trabalhar, fazem mutirões, nós fizeram um mutirão na Vovolar e em outros mutirões, onde eles entram e eles trabalham e fazem e mostram o seu trabalho. Assim como nós fizemos um mutirão de plantio de árvores. As árvores da 130 do trevo, do Poço do Arco até a Ponte do Forqueta, aqueles ipês foram plantados pelos companheiros do Lions Florestal. Não me pergunte o ano que eu não me lembro. E recentemente teve uma ação na Benjamin Constant. Agora teve a ação na Benjamin Constant em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente. Então nós atuamos e particularmente também atuamos. Eu pessoalmente já perdi a conta de árvores que eu plantei por esse lajado afora, buscando contribuir com nessa parte. Falando ainda em atividades comunitárias para movimentar a sociedade e a comunidade, me lembro da Semana de Educação do Trânsito, quando nós, através da votação popular, por cupons inseridos no jornal e também a campanha pela rádio, elegíamos o motorista padrão, masculino e feminino. E isso acontecia numa solenidade, no Salão da Aqua, se acontecia isso naquele tempo, com a presença de autoridades, etc., prestigiando os bons exemplos dentro da comunidade. Isso aí foi marcante também para nós. Décio e também Inês, o Lions Florestal tem uma sede física e se reúne seus componentes com qual frequência?
Não, nós não temos uma sede física, né? A gente se reúne em algum restaurante que a diretoria decide, né? E a frequência das reuniões é na primeira e terceira segunda-feira do mês. Tá? E vocês participam ainda dessas reuniões? Sim, participamos. É que a reunião é feita num restaurante porque é sempre acompanhado de um jantar e tal. No início, as reuniões eram feitas lá no salão, no pavilhão social da Aquat, não no principal, onde hoje está instalado a Mesa Brasil. Ali eram feitas as reuniões e tinha um cidadão lá que fazia um jantar e tal, questão economia e tudo. Então, lá era nosso local de encontro. Depois começou a dar uma migração, etc. Então, faz-se em locais distintos. Também ocupamos muito o salão lá da ADEFIL, né? Sim. Que a ADEFIL é uma das nossas apadrinhadas, né? Porque a gente ajudou bastante aquela entidade, então eles nos cediam o espaço. Tá bom, seu Décio, dona Inês, a gente agradece muito a participação de vocês aqui. A gente poderia ficar horas falando de uma história que tem 45 anos, mas a gente não tem tanto tempo assim, mas obrigada pelas informações e por terem aceito o nosso convite também. Para nós, pelo menos para mim, uma satisfação de poder participar, de ter tido a oportunidade de participar do Lions nas suas atividades, nas suas campanhas. É motivação permanente. E, em nome do Lions, eu também agradeço pela oportunidade que nos é dada em divulgar essas atividades e mencionar também, ressaltar a parceria que sempre tivemos por parte da Rádio Independente ao longo desses 45 anos. Quer dizer, nunca faltou um apoio para qualquer atividade que fosse realizada. Dentro das nossas atividades do frango assado, dos almoços da Islã, agora recentemente da pizza que foi feita em benefício da Islã. Tudo isso sempre contamos com o apoio da rádio e o que é muito importante. Esse é um trabalho importante que a rádio realiza, sempre tem apoiado e eu acho que merece ser mencionado e ressaltado. Obrigada, dona Inês. Sim, nós agradecemos a oportunidade de vir divulgar o nosso trabalho, né? Que é um trabalho, como diz o nosso lema, né? Nosso lema é servir. Servir as entidades, a comunidade, as pessoas carentes e com o apoio sempre do Lions Internacional, porque o Lions Internacional promove muitos projetos. Hoje, por exemplo, estão entregando um prêmio lá no bairro Santo Antônio, na Islã, do Cartaz da Paz. É um programa desenvolvido onde as crianças são desafiadas a registrar através de um desenho o que elas entendem por paz, né? E hoje uma criança lá do Santo Antônio está recebendo a premiação. Então, agradecemos a oportunidade, o Lions sempre está aqui e nós, os fundadores, esperamos continuar, né, Décio, no movimento e sempre ter disposição para servir. Talvez só para um detalhezinho importante. Dos fundadores restam 4 ativos. O companheiro Ilvedgar Perge e a dona Helga Rexil, esposa do falecido Armindo Hexe, que foram fundadores. O restante se mudou, desistiu ou também partiu para um outro estágio. Então, nós estamos hoje com 4. Parabéns, então, ao Lions Clube Lajeado Florestal, que no próximo dia 16 completa seus 45 anos de fundação. Conversando hoje aqui conosco a dona Inês Brunet e também Décio Chinac, eles que são os fundadores do Lions Clube Lajeado Florestal, contando um pouco dessa história aí, que já é longa, tem 45 anos de caminhada e com muitas ações envolvendo a comunidade. Agora, 26 graus e 4 décimos, marcando a temperatura, 15 minutos faltando para as 4 horas da tarde. A gente vai para uma pausa e logo estamos de volta com mais Redação no Ar. Na Independente, Redação no Ar.